Olá a todos, o meu nome é Augusta. Para quem não me conhece, eu escrevo para a página Escrito nos Astros. Sou psicóloga, astróloga e hoje eu vou estar falando um pouco sobre os trânsitos de Saturno. Então, Saturno ingressou no signo de Peixes no último dia 7 de março, onde ele permanece até maio de 2025 e depois de setembro de 2025 até fevereiro de 2026. Então, a gente tem um longo período aí para vivenciar Saturno na área do nosso mapa onde se encontra o signo de Peixes. E muitas pessoas têm perguntado como é que esse trânsito vai me afetar, o que que eu posso esperar desse trânsito, de que forma ele vai me impactar. E nessa série de vídeos eu vou estar falando sobre Saturno em cada uma das casas astrológicas. Mas antes de tudo, vamos entender o que que representa Saturno no signo de Peixes e por que que Saturno em Peixes é diferente de Saturno em Aquário, Saturno em Capricórnio, né? Por que que os ciclos de Saturno, né, eles vão estar nos impactando de uma forma diferente a depender do signo onde ele se encontra. Então, como a gente sabe, né, falando um pouquinho aqui sobre as qualidades de Saturno e as qualidades de Peixes, Saturno tem uma natureza realista. Ele busca perceber as coisas como elas são, sem floreios, sem romantismo, sem idealizações, né? Saturno, ele busca ter uma visão concreta da realidade. Peixes, ele já representa um outro aspecto, né, das nossas percepções. Ele está falando sobre a capacidade da gente ser mais intuitivo, né, da gente perceber as coisas de uma forma mais sensível, da gente buscar perceber novos significados, né, a partir daquilo que a gente está enxergando no mundo, a partir daquilo que a gente está vivenciando. Peixes tem essa grande capacidade, né, de olhar as coisas de uma forma mais sensível, mais sutil, de perceber o que está ali entre as linhas, né, o que está por trás das coisas. E o Saturno, ele tem essa visão mais objetiva da realidade. Saturno é um planeta que representa, né, um espírito de maior exigência, de maior disciplina, de maior rigor, porque o Saturno ele busca o desenvolvimento. Enquanto Peixes, ele busca por novos significados. E para você alcançar novos significados, você não pode ser muito rígido, você tem que ser mais adaptável, né? E Peixes tem uma natureza muito adaptável, flexível, mais fluida. É um signo de elemento água. A gente olha para o elemento água e a gente percebe como a água se move, né? Existe uma qualidade de entrega, uma qualidade de adaptabilidade presente. Peixes é o último dos signos, então ele também está representando os fins de ciclo, os fechamentos, os encerramentos, né? A capacidade da gente fazer transições. E Saturno, ele está no aqui e agora, né? No que eu preciso hoje para me desenvolver? O que eu preciso fazer agora? Né? O que eu estou experienciando de fato? Ele não está olhando à frente, ele está olhando para aqui e agora, né? E por isso que a gente pode sentir os trânsitos de Saturno muitas vezes com maior peso, com uma maior limitação, né? O Saturno ele não tem essa natureza que nos deixa expandir, né? Ele está nos trazendo muito para a realidade mais crua das coisas, né? Ele tem essa visão muito concreta. E nos trânsitos de Saturno a gente sente muito esse chamado para a gente trabalhar com aquelas coisas que muitas vezes a gente vem evitando, né? A gente sente uma maior necessidade de se responsabilizar por coisas que muitas vezes a gente está postergando nas nossas vidas, né? A gente não está querendo olhar para aquelas questões. Então, o Saturno é muito esse chamado para a gente fazer o que deve ser feito. E nesse sentido, apesar de ser um planeta maléfico, ele tem uma grande capacidade de nos fazer construir coisas na nossa vida, da gente ganhar mais solidez, a gente ganhar mais consistência, a gente alcançar uma maior segurança e estabilidade. E para a gente conquistar essas coisas, evidentemente, que é através do trabalho, que é através do esforço, né, de uma maior disciplina. Então, Saturno, ele é um planeta difícil, mas que nos ajuda, né, em muitas realizações também. A disposição de Saturno é menos emotiva, né, é mais objetiva, tanto mais realista, como a gente falou, e Peixes já tem esse lado mais sensível, mais subjetivo, né? E de não querer olhar para as coisas de uma forma mais objetiva. Justamente ele representa esse pensamento mais criativo, esse pensamento mais intuitivo, né? Essa percepção também mais de uma dimensão mais espiritual, mais ampla,
né? Peixes é imaterial e Saturno é material. Então, aqui, só para trazer algumas qualidades, né? Falando de uma forma geral, mas para a gente perceber como Saturno está falando de um território que é completamente diferente de peixes. E a casa onde se encontra peixes no nosso mapa, agora que a gente viu aqui melhor as qualidades associadas a peixes, é uma área onde a gente tende a viver com uma maior adaptabilidade, fluidez e tendência a mudanças. Então, claro que a forma com que eu vou vivenciar peixes é diferente da forma com que você vai experienciar peixes na tua vida, né? Ali a área da vida onde se encontra peixes no teu mapa, a depender do que está acontecendo nesse signo do teu mapa, que pode ser diferente daquilo que está acontecendo nesse signo no meu mapa. Mas aqui falando em linhas gerais, de uma maneira geral, a área onde se encontra peixes é uma área mais adaptável. É uma área onde a gente está, né, buscando perceber as coisas de uma forma mais sensível. É uma área onde a gente pode ser mais intuitivo, né? É uma área onde podem estar presentes mais incertezas e confusões, né? Porque peixes, ele é menos concreto, né? Ele não tem uma forma definida. Ele está falando sobre coisas que vivem um maior movimento, uma maior transição. Podem haver, inclusive, mais fechamentos, mais fins de ciclos associados a essa área da vida. Então, muitas vezes, né, as coisas não são tão fáceis de perceber em relação a essa área da vida. E muitas vezes o que a gente vê na prática é que é nessa casa onde se encontra peixes, a pessoa às vezes pode experienciar uma maior confusão, uma maior incerteza, mais dúvidas em relação a essa área da vida. Então, falando num sentido positivo, Saturno em peixes, ele pode agir como uma força mais aterradora nessa área da vida onde se encontra peixes no mapa, proporcionando um maior sentido de direcionamento, né? Da gente conseguir ter um olhar mais prático, coisa que geralmente a gente não tem nessa área da vida onde se encontra peixes, né? Claro que vai depender do mapa como um todo, do que está acontecendo nesse signo no teu mapa, né? Mas de uma maneira geral, a área onde se encontra peixes é uma área onde a gente tende a ser menos prático, onde a gente tende a ser menos realista, menos material, né? É uma área que está falando de outra coisa, de uma outra dimensão. Então, Saturno ele pode nos ajudar em aspectos mais práticos em relação a essa área da vida, né? Ele pode trazer um maior enraizamento em relação a essa área da vida. No lado mais desafiador, esse trânsito ele pede por mais estrutura, por mais disciplina, né? O que é mais difícil para essa natureza pisciana, que ela não quer ser contida, né? Num espaço ali, né? Muito estreito, onde ela tem que agir, né? De uma determinada forma, seguindo determinados passos, que é algo que Saturno está pedindo para a gente, né? Para a gente ter essa visão mais objetiva. E o Peixes ele não gosta se colocar nesse lugar de restrição. Então, nesse sentido, há um maior desconforto, mas um lado positivo, uma grande capacidade da gente construir coisas nessa área onde se encontra peixes no nosso mapa. Antes da gente falar de Saturno em cada casa astrológica, porque a gente vai estar passando por Saturno em cada uma das casas, algumas dicas para a gente entender os trânsitos de Saturno. Então, os trânsitos de Saturno eles trazem amadurecimento, né? Eles podem ser sentidos com maior peso, com uma maior limitação, mas no lado positivo, Saturno é uma força que nos chama para o desenvolvimento e para a construção. Então, nenhum planeta é apenas maléfico, nenhum planeta é apenas benéfico, né? Então, tirar um pouco esse estigma de que Saturno é um planeta difícil, de que ele vai estar sempre trazendo dificuldades em relação à área do mapa pela qual ele está passando, né? Ele pode ter trânsitos mais construtivos, né, no teu mapa, ou mais desafiadores também, a depender de que área do mapa ele está passando. Se ele está passando por uma área mais crítica, ou se ele está passando ali por uma área, né, de repente que ele vai estar ativando por aspectos mais positivos outros planetas no teu mapa. E isso também depende, né, da própria condição de Saturno no teu mapa. Então, os trânsitos apenas despertam as energias natais. Então, quando a gente começa a falar de astrologia preditiva, é muito importante a gente se lembrar que os trânsitos eles estão evocando as nossas qualidades natais, as energias natais, né? Então, quanto mais difícil for um planeta no teu mapa, mais difícil vão ser os trânsitos deste planeta. Quanto mais benéfico, né? Uma disposição ali mais positiva, mais benevolente no teu mapa,
estiver um planeta, mais positivos vão ser os trânsitos relativos a esse planeta. Se você é uma pessoa que começa a levar atenção, por exemplo, para um planeta que está mal posicionado no teu mapa, está numa posição mais difícil, vamos supor que seja Saturno, e você começa a desenvolver mais as qualidades de Saturno na tua vida, a tendência é que você consiga viver os trânsitos de Saturno de uma forma mais positiva, né? Então, o mapa ele não está falando ali de um padrão imutável e rígido em que você não possa desenvolver. Os planetas são energias e a gente vive essas energias dentro de nós. Então, quanto mais você trabalhar a energia de um planeta, mais positivamente você vai viver os trânsitos relativos a esse planeta. E por último, nenhum trânsito sozinho tem o poder de fazer desmoronar a tua vida, né? Então, os trânsitos agem conjuntamente e não isoladamente. Então, para uma situação mais difícil acontecer na tua vida, de grande dificuldade, isso você pode olhar para trânsitos passados no teu mapa, você vai ver que não era um planeta sozinho, né? Que eram vários trânsitos mais difíceis acontecendo ao mesmo tempo. E quando isso acontece, né, de ter esse alinhamento de vários planetas num eixo mais difícil do teu mapa, né, aspectando ali mais negativamente planetas no teu mapa, é quando, né, alguma situação mais crítica acontece na nossa vida, mas nunca é um trânsito sozinho, né? E por isso que a gente deve olhar para todos os trânsitos, né, e não julgar o que possa estar acontecendo na nossa vida a partir da ação isolada de um planeta. E muito bem, essas foram algumas dicas e agora a gente vai começar a olhar para cada uma das casas astrológicas. Saturno em Peixes na casa 9. Então, alguns temas associados à nona casa. Essa é a casa dos estudos, das viagens, está falando sobre desenvolvimento pessoal, religião, espiritualidade, busca por conexão, busca por sentido, por propósito, né? Está falando sobre os nossos valores e crenças. Então, quem tem peixes na nona casa, recebendo essa influência de Saturno, pode estar passando nesse período por uma maior crise nos seus valores, né? E uma maior necessidade de construir novos significados de vida. Então, a nona casa, ela tem muito essa essência de nos fazer buscar por coisas que tragam esse propósito, esse sentido, que nos promovam o conhecimento de nós próprios, mas também da vida, que nos tragam riqueza de conhecimento, né? Que nos tragam alinhamento com aquilo que a gente sente que é verdadeiro para a gente. Então, é uma casa que está falando muito sobre esse espírito da busca, né? Da gente se sentir conectado a algo maior do que nós próprios. Então, ela tem essa relação também com a espiritualidade, né? Com as práticas religiosas também. Então, naturalmente, Saturno, sendo um planeta com uma natureza mais dura, uma natureza mais maléfica, né? Mas que também está falando sobre construção, sobre reavaliação, sobre amadurecimento. Ele traz um amadurecimento nessa área da vida, né? Ele traz mais questões para essa pessoa que tem peixes na nona casa. Então, daí essa crise nos seus valores, nas suas crenças, essa necessidade de reformular a forma com que se tem enxergado as coisas na sua vida. Então, todo o trânsito de Saturno, ele tem esse lado, né, de criar as barreiras, de criar mais limitações, né? Mas quando a gente está ouvindo essas questões e quando a gente está fazendo aquilo que Saturno quer que a gente faça, que é trabalhar nos tópicos desta área da vida, né? Que é colocar mais atenção, mais reflexão na forma com que a gente tem vivido essa área da nossa vida, a gente também consegue construir mais coisas, a gente consegue adquirir uma maior maturidade em relação a esses tópicos. Portanto, Saturno na nona casa também pode estar representando um período de maior conexão, de maior desenvolvimento pessoal, de maior autoconhecimento. Quem tem peixes na nona casa, né, são pessoas muito interessadas por esses tópicos de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, de uma maneira geral. Claro que a gente tem que ver o mapa como um todo, e aqui é uma generalização, né, do que esse peixes na nona casa poderia estar trazendo a nível da individualidade da pessoa, mas é porque peixes ele é regido tradicionalmente por Júpiter.
E a nona casa é uma casa que tem afinidade com os temas de Júpiter. Portanto, as pessoas que têm peixes na nona casa, elas geralmente buscam por essa conexão, né, por essa experiência mais profunda do seu autoconhecimento, da sua espiritualidade, né? Então, são pessoas que vão poder alcançar uma maior profundidade nesse ciclo de Saturno na nona casa, mas a partir dessa reavaliação, a partir de mais questionamentos, a partir aí de uma maior persistência de tentar entender as suas buscas espirituais, né? O que que é está trazendo sentido ou não para a sua vida, o que que é verdadeiro para si. Então, a partir, né, desse trabalho com esses tópicos de nona casa. Saturno é uma força de construção, né? Ele quer trazer para a realidade, ele quer trazer para o material. E isso pode ajudar também com que a pessoa materialize mais coisas de nona casa. Então, é muito comum, né, num trânsito de Saturno na nona casa, por exemplo, como eu já vi muitas vezes, da pessoa, né, conseguir viajar mais, da pessoa às vezes até mudar de residência aí para o exterior, da pessoa conseguir ingressar na universidade depois de muito tempo tentando. Então, dela concretizar a partir do esforço, da dedicação, né? Alguma coisa que para si era importante dentro desses temas de nona casa. Então, pode ser um período também de realização desses assuntos de nona casa a partir desse trabalho aí exigido por Saturno, né? E uma maior consciência que pode estar vindo nesse trânsito, daquilo que você precisa ainda aprender, daquilo que você precisa ainda desenvolver, né, nesses tópicos de nona casa, daquilo que você ainda precisa fazer para alcançar uma maior conexão, um maior autoconhecimento, né? Então, uma maior consciência sobre os seus valores. Então, Saturno ele está trazendo aí um trabalho a ser feito nesses tópicos de nona casa, e quanto mais essa pessoa que tem peixes na nona casa se atentar para esses assuntos, né, mais ela vai fazer um bom proveito desse trânsito. É importante dizer, né, que a pessoa deve perceber quais aspectos também que esse Saturno vai estar criando ao longo desse trânsito com o restante do mapa, porque duas pessoas que têm peixes na nona casa poderão estar vivendo esse trânsito de uma forma distinta a partir, né, do restante do mapa. Então, ficar atento também para essas outras coisas que são importantes na interpretação do trânsito.